Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa. A gente vai iniciar hoje o primeiro módulo de endodontia para o curso de odontologia regular. O nosso curso aqui, pessoal, eu fiz ele um pouquinho voltado também por um possível edital aí da PM que estamos aguardando ansiosamente que abra, né? A previsão é que tenha vagas. Então, vocês vão ver aqui que no início da nossa aula eu fiz como se fosse um raio-x, assim, das principais áreas que foram cobradas, né? Tanto na prova do clínico quanto na prova do endodontista. Então, para a gente saber como foi o último edital, para que a gente consiga se programar aí para um possível edital que está por abrir. Então, eu sou a professora Mirela Barreto, vou contar um pouquinho da minha história, brevemente, né, para aqueles que não me conhecem, da minha história com endodontia e com os concursos. Eu sou formada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, me formei no ano de 2011. Fiz especialização em endodontia na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tenho mestrado também com ênfase em endodontia na cidade de Santa Maria, na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. No ano de 2014, pessoal, um pouco antes de eu concluir o meu mestrado, eu prestei a prova da Polícia Militar, o que é a PM aqui, lá a gente chama de Brigada Militar, lá no Sul. E eu acabei ficando bem colocada para o cargo de endodontista, só que o meu estado, né, o Rio Grande do Sul, assim como o Rio de Janeiro, ele está passando por uma crise financeira. E eu acabei não sendo chamada no ano de 2014, nem no ano de 2015, nem no ano de 2016, nem no ano de 2017. Esse concurso foi homologado e tal. E adivinhem só quando que eu fui chamada nesse concurso. Quando eu já estava na Marinha, né? Eu já estava terminando o curso de formação da Marinha. Então, eu fui aprovada no ano de 2014. E no ano de 2015, eu passei a compor também as fileiras do Exército como temporária, né? Então, foi uma das melhores experiências que eu tive. Então, ali eu tive a certeza que eu queria fazer disso uma carreira, né? Bom dia, tudo bem? Então, em 2015, eu tive o primeiro contato com a vida militar. Ali eu conheci muita gente que me fez gostar mesmo de vestir, na época, o verde oliva. Hoje eu visto o branquinho com azul. E eu altamente recomendo para aqueles que querem prestar uma prova militar e, de repente, não são aprovados assim logo de cara, né? Que tentem também fazer uma prova para o temporário, para ver se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. É uma coisa que mudou a minha vida, então eu acho aí que é um ponto bastante positivo. E no ano de 2017, eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso do Corpo de Saúde da Marinha, cargo de cirurgião dentista e endodontista, era uma vaga só. E, assim como vocês, eu estava do outro lado da telinha no ano de 2016, porque eu era aluna MCA, né? Então, eu tinha aula de endodontia com o professor Daniel Lauro, tinha aula aí com todos, a galera que eu via pela televisão, hoje eu tive a oportunidade, né, e o prazer de conhecer ao vivo. E eu sempre estava do outro lado, como eu fiz mestrado, eu pensava, poxa, eu queria tanto dar aula, né? O meu objetivo inicial era ser professora e acabei entrando no Exército e vi que também gostei da vida militar. Então, por que não conciliar as duas coisas? E aí, quando eu passei, o Marco Aurélio falou comigo, perguntou se eu gostaria de dar aula e tal. E aqui no Rio de Janeiro, então, foi no MCA, no ano de 2018, foi a minha primeira experiência como professora de um curso preparatório. Isso só trouxe benefícios para a minha vida, porque eu conheci muita gente legal, né? Conheci os meus alunos, aquelas pessoas que eu vi o nome no concurso quando eram meus concorrentes, se tornaram meus alunos, e aí tem muita gente aprovada depois disso. Então, eu não poderia deixar de mandar um abraço aí para o Felipe, para a Lívia, que foram aprovados no concurso do Exército do ano passado, que são pessoas que a gente caminhou junto. Então, eu espero que aqui a gente tenha também muitos aprovados no concurso da PM, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, tá? Vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui o meu e-mail, por favor, anotem. Pelo e-mail, vocês podem me mandar dúvidas, críticas, sugestões, que eu vou procurar atender sempre na medida do possível, tá, pessoal? Eu costumo dizer que não tem assim um grande segredo, sabe, para passar no concurso.
tem que sentar e estudar, se dedicar. Eu não conheço ninguém que tenha passado que não tenha se dedicado, né? Claro que a gente abre mão de algumas coisas, mas é importante que você tenha prioridades. Não deixe de fazer aquilo que te faz bem também. Não abra mão completamente do lazer, da família, né? Mas dediquem-se, porque enquanto você está lá no bloquinho pulando o carnaval, o seu concorrente está sentado estudando. Podem ter certeza disso. Em relação aos concursos, pessoal, eu comecei a estudar valendo, digamos assim, no ano de 2016. Eu tinha uma colega, a professora Cássia, que vocês devem conhecer, que já deu aula aqui de pediatria, de ortodontia, e ela é patologista também, então ela é multi-especialista e ela sabe tudo de tudo. O que vocês perguntarem para ela, ela vai saber responder. Na época, ela trabalhava comigo no Exército, né? E a gente pensou, vamos começar a estudar. Então, eu tinha a maioria dos livros, ela tinha os que eu não tinha e a gente se trocava. Então, primeira pergunta, dá para estudar somente por apostila? Se vocês fizerem um concurso militar muito direcionado para a bibliografia, eu altamente recomendo que vocês tenham a bibliografia. Vocês têm um grande diferencial aqui no Rio, que é a biblioteca do CRO, que tem todos os livros que vocês precisam, tem ali. Era uma coisa que eu não tinha lá em Santa Maria. Então, a gente tinha que comprar, ou enfim, fazer xerox, sei lá. Então, tenham acesso à bibliografia. A apostila, ela é muito boa e eu vou tentar aprofundar o máximo que eu conseguir dentro do tempo que a gente tem. Mas tem alguns detalhes, rodapé de livro, que essas bancas adoram pedir, né? Que está lá no livro só. Mirella, então você estudou por livro? Sim, estudei por livro e fiz o curso do MCA, que serviu como um norte, porque como eu já estava formada há alguns anos, odontologia geral tinha muita coisa que eu não lembrava, né? Mais especificamente, em endodontia, eu tinha todos os livros de todos os concursos. Qual era o meu foco? Era o concurso da aeronáutica, que eu considerava o concurso mais fácil de estudar, porque caía só a minha especialidade e português. Então, eu pensei assim, como eu sou uma pessoa que tenho paciência com o aluno e com as pessoas que eu gosto, mas não tenho paciência na vida, preciso desenvolver isso. Então, eu coloquei uma meta, se eu não passar em 2 anos, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Só que nesses 2 anos, eu vou passar, eu vou estudar que nem uma louca, ninguém vai saber mais do que eu da minha área. E foi isso que eu fiz, eu comi os livros de endodontia, eu sabia a página, a posição, qual livro que estava se referindo. E o que aconteceu? Eu acabei gabaritando a prova de endodontia na aeronáutica. Desde então, ninguém nunca mais gabaritou. Eu tinha certeza que ninguém sabia mais de endodontia do que eu, só que eu não medi o meu esforço e não fui tão bem em português. Na verdade, fui mal, fiz 21 de 30. E 21 não é uma boa pontuação, apesar de eu ter feito as 30 de 30 em endo. E aí, uma menina acabou me passando, e mais a redação, que eu também não fui muito bem. Tirei próximo de 7, não chegou nem a ser 7 a minha nota. Então, de primeiro lugar, eu caí para 5º, mesmo tendo gabaritado a prova. Aí foi um choque, porque eu passei um tempo achando que eu estava em primeiro lugar, que ia dar tudo certo, saiu a nota da redação, pum, despenquei. Tinha 1 mês e meio, mais ou menos, para a prova da Marinha. A prova da aeronáutica foi em abril, a prova da Marinha foi início de junho, eu acho, né, no ano de 2017. Aí eu pensei, poxa, eu estudei tanto endo que eu sei endo, eu vou estudar agora esse 1 mês e meio só odonto geral que cai na Marinha, né? E acabei indo super bem, tanto em endo quanto em odonto geral, mesmo com curto espaço de tempo. Peguei a apostila do MCA, peguei livro, enfim, só que eu estudei muito, né? Aí eu vi que eu estava bem e eu tenho um currículo relativamente bom que a prova da Marinha, ela consegue aproveitar, né? Se você tem mestrado, tem tempo de serviço, tem artigo publicado. Eu tinha o teste de inglês de suficiência, então consegui ainda, além de ter ficado em primeiro na parte teórica, me alavancou bastante para ninguém me alcançar, porque era uma vaga só. E na prova da Marinha acabei indo super bem na redação, então era para ser, né? Tirei 8 e pouco. Aí bom dia, tinha no mesmo ano a prova do Exército. Como eu sabia que eu estava bem na Marinha, você automaticamente dá uma relaxada, né? E acabei ficando em 7º lugar no Exército daquele ano também. Classifiquei nas 3 forças no ano que eu disse que eu iria passar, né? Se eu tivesse que estudar mais um ano, tudo que eu estudei, acho que eu ia ficar louca. Então, assim, coloquem metas, né? Metas diárias e execuíveis, né? Coisas que vocês consigam cumprir dentro do horário que vocês têm. Abram mão de algumas coisas que vocês podem abrir mão, às vezes
trabalhar um pouquinho menos para aqueles que podem, né? Tem gente que eu sei que tem muita conta aí para pagar, não tem como. Então aí estuda de noite, sei lá, se organiza. Coloquem essas metas e, na medida do possível, vão cumprindo. Porque vale muito a pena, tá? Às vezes a gente acha que está dando um passo atrás, mas depois você vai ver, você deu 2 passos à frente, né? E fico aí à disposição, pessoal, tanto para, às vezes, os alunos mandam tirando dúvidas de ano, mas às vezes eles mandam, tipo, perguntas da vida, assim, professora, do tal livro, assim, o que a senhora acha que é mais importante? Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu tinha consultório em Santa Maria, dava aula num curso lá em Santa Maria e trabalhava no Exército. Só que no Exército eu tinha um horário de trabalho muito bom, que era das 7h30 à 13h, né? Então, teoricamente, eu tinha todo o restante livre. Só que tinha consultório também, junto com uma amiga, trabalhava no consultório dela, na verdade. Então, eu condensava uma vez na semana os pacientes. Então, tinha, digamos, terça, quarta, quinta e sexta à tarde, sempre livre para estudar. Enfim, estudava ali 4, 5 horas, aí ia na academia, fazer as coisas que eu gostava. Final de semana também é dia, tá, pessoal? Sábado e domingo é dia que a gente não trabalha, mas é dia que a gente estuda. E às vezes é o dia que rende mais, porque a gente está em casa, enfim. Então, quantas horas você estudava? Dependia do dia, só que eu fazia render. Você fez resumo, você fez... Gente, como eu comia os livros, eu tinha resumo de tudo. Eu fazia áudio, escutava na fila do banco, indo para o trabalho, no carro, com a minha voz mesmo. Nem eu aguentava mais ouvir a minha própria voz. Então, eu fiz tudo que eu podia. Eu fui para a prova sabendo, bom, se eu não passar é porque alguém está mais bem preparado. Mas não é por alguma coisa que eu deixei de fazer, né? Tenho essa certeza. Então, em relação à bibliografia, pessoal, trouxe para vocês aqui o que a gente espera que vá aparecer na prova, né? Porque são os livros mais pedidos assim da nossa área. Então, Lopes e Siqueira, edição de 2015. O Hargreaves, que é o Cohen Caminhos da Polpa. Quando eu falar Cohen, automaticamente direcionem para Hargreaves, porque é o cara que escreveu agora. E esse livro, o precursor dele era o Cohen, né? Não sei se ele faleceu já e tal, mas o autor hoje em dia é o Hargreaves. E o nosso Atlas, a nossa Bíblia de Traumatismo Dental, que é o Andreassen, tá? Então, esses 3 livros aí, com certeza, desses 3, 2 vão estar na nossa prova da PM, se elas se atualizarem, né? Então, o Exército, que é uma das provas que demora um pouquinho mais para atualizar a bibliografia, já atualizou. Então, a partir daí, a gente espera que caia isso aqui. Em relação... A maioria do nosso conteúdo vai ser dos nossos autores brasileiros aqui, Lopes e Siqueira, porque eles são realmente os mais pedidos e é uma linguagem mais fácil da gente entender, um livro mais tranquilo de ler. O Caminhos da Polpa, ele tem uma linguagem um pouquinho mais difícil porque ele é um livro americano. Então, ele foi traduzido para o português. Nessa tradução, aí na metade do caminho, ocorreram vários erros na edição. Tem muita coisa traduzida errada, sabe? Tem coisas que mudaram, que eu não sei se foi erro de tradução ou se realmente os autores agora pensam diferente. Mas os senhores serão avisados, né, de todas as modificações. Mirella, você leu 2017 mesmo não caindo? Li. Então, gente, eu não preciso mais passar em concurso e eu li. Então, quem vai fazer o concurso tem a obrigação de ler, né? Quem é endodontista, principalmente. Isso é uma obrigação, tá, gente? Tem um livro. Na biblioteca do CRO já tem edição nova, então vai lá, retira o livro, faz cópia, sei lá. Tem que ter acesso aos livros. Fiz um raio-x aqui, que eu chamo, pessoal, do que caiu, ou como que foi a última prova da PM. Essa prova de 2010, para quem é endodontista e passou nessa prova, parabéns, porque foi uma das provas mais difíceis de endo que eu já vi. Então, o pessoal que passou nesse ano era um pessoal que estava muito bem preparado. No ano de 2010, teve 30 vagas para clínico, 13 vagas para endo, 13 vagas para orto e 16 para protesista. Então, assim, é um show de vagas, né, gente? Porque eu estou acostumada a ver 1, 2 vagas. Aqui, imagina, 13 vagas para endodontista, é a chance da vida, né? Dificilmente vocês vão ver isso em outro concurso. Em relação à bibliografia, para o endodontista, nesse ano de 2010, caía Lopes e Siqueira, edição de 2004, uma edição bem antiga. Caiu Cohen Hargreaves 2007, que agora a gente já tem o 2017.
E esse livro do Estrela, que eu estava conversando antes com um colega, que antigamente, aí na época que eu estava na faculdade, a gente estudava muito Estrela, Mário Leonardo, Figueiredo, né, que são livros que não caem mais. Eu brinquei com ele que hoje em dia Mário Leonardo já tem livro do neto dele, gente. Mário Leonardo Neto, só para vocês terem uma ideia. Então mudou bastante, né? E para nossa sorte, esses 2 livros do Hargreaves e do Lopes Siqueira são livros muito legais. É um volume só, dá para se defender. E aí, pessoal, eles colocaram tópicos no edital. A exemplo de como é o edital da Marinha, vem ali os livros da bibliografia e tópicos. Vocês vão lá nos tópicos, o que são esses tópicos? Título dos capítulos dos livros. Isso nos ajuda bastante, tá? Então, direciona o estudo. E aí, pessoal, eles botaram ninguém menos do que Lopes para elaborar a prova de endodontia. Por isso ela foi uma prova tão bem elaborada. Quase não teve questão anulada, eu acho. E uma prova difícil, né? E o Araújo Filho também, que é um cara bem conhecido no meio acadêmico. Então, podem esperar aí uma prova bem elaborada para esse ano, quando abrir. Vai ser um desses caras aí, uns grandões. Em relação à prova de endo, o que caiu? Eu botei até um númerozinho aqui. 7 questões de instrumento, 2 de anatomia, 2 de instrumentação, preparo químico-mecânico, 3 de acidentes, 7 soluções irrigadoras, irrigação, aspiração, que está dentro, né, do preparo químico-mecânico, medicação intracanal, risogênese incompleta, reabsorção, uso do MTA, que na época nem era tão usado, hoje a gente fala muito mais, anestésico, embriologia, alteração pulpar e periapical, que é o que mais cai em prova de prefeitura, EPSER, tribunal, né? Radiologia, que é o conteúdo de endo que eu mais gosto, acho que se eu não fosse endodontista eu seria radiologista. Microbiologia, que é o conteúdo que eu amo, embora eu não saiba tanto quanto eu gostaria, eu considero um dos conteúdos muito legais em endo. E separa quem acha que sabe endo e quem sabe realmente, porque é um conteúdo difícil. Obturação, reparo, cuidados pacientes especiais, pinos e retentores, antibiótico, trauma, endoindecidos, caiu até isso, tá, pessoal? E retratamento. Então, isso daí, pessoal, eu tive o cuidado de dar uma olhadinha para que vocês tenham o maior acesso a esses conteúdos, tá, pessoal? Mas eu não sou mais concurseira, então vocês que ainda são concurseiros, peguem as provas antigas, baixem, façam todas as questões. Dica de site, PCI concursos, tem muita prova. Dica de site que tem questão para resolver online, estude grátis, como o nome já diz, é grátis, separado por banca, show de bola. Quero fazer questão da CESP, que é aquela banca certo e errado, sabe? Vai lá e bota CESP, odontologia, escolhe o conteúdo, faz questão. Quero fazer Consuplan, quero fazer Quadrix. Vocês escolhem a banca, quero fazer prova militar, vou lá no PCI concursos, vou no Q concursos, tem muita coisa, gente. Então, assim, hoje em dia vocês têm muito mais acesso do que eu tinha na época, então aproveitem, sabe? Diminuam o tempo da rede social e passem aí para esses sites de prova. Ah, e tinha também, pessoal, questões discursivas, que eu não sei se ainda vai ter, né? Nessa prova de 2010 tinha. E aí, na prova de endodontista, eles pediram o conceito de limagem, instrumentos empregados na limagem, indicações desse movimento, preparo cervical, fratura por torção, insucesso do tratamento endodôntico e diferença entre obturação na mesma sessão e numa sessão posterior. Então, conteúdos tranquilos, tá, pessoal? O endodontista tem que saber. Não sei se vai ter questão discursiva esse ano. Na prova do clínico, caiu questão de endo também, sobre o cemento, então anatomia, né? Traumatismo dental, que é um conteúdo facinho, pessoal, não dá para errar. Então, quem é clínico, quem é de outra especialidade, trauma é tranquilo, não pode errar. Anatomia e embriologia, que é um dos temas da nossa aula 1. Nas questões discursivas, não teve nenhuma de endo, tá? E na prova do clínico ou das outras especialidades, não caía Lopes e Siqueira, caiu só Andreassen e Cohen. Eu acredito que esse ano vai entrar, possa sair algum desses aí e entrar o Lopes e Siqueira, tá, pessoal? Então aí, tome uma água, tome um café, fiquem ligados porque a gente vai começar. Como as nossas aulas, se não me engano, serão 4 aulas, pessoal, eu tive que condensar alguns assuntos, porque senão eu poderia ficar um mês aqui falando com vocês sobre endodontia. Eu selecionei aqueles que eu julgo mais importante, que vocês não podem ir para a prova sem saber.
Quem é especialista em endo, esse curso vai acabar ficando um pouco superficial para o especialista. Então aí, conversa com o Marco Aurélio ali, chora um descontinho e se matricula no especialista endo marinha, que é a mesma bibliografia. Então vocês conseguem aproveitar para o especialista da PM odonto regular, tá? Conversem com ele ali. Vamos começar então com embriologia do complexo dentino-pulpar. Então, pessoal, a gente sabe que polpa e dentina, elas têm uma origem embrionária muito semelhante. Não é à toa que a gente chama, então, de complexo dentino-pulpar. Elas funcionam como uma estrutura em conjunto, né? É difícil isolar, mas em relação às características, nós vamos falar de maneira separada de cada uma delas. Essas estruturas são isoladas do ambiente oral pelo revestimento do esmalte, que fica na coroa, e do cemento na raiz. Então, são envoltórios que protegem a nossa estrutura, nosso complexo dentino-pulpar. A polpa, ela se divide em polpa coronária e polpa radicular. A polpa coronária é a que fica na coroa e a polpa radicular nas raízes, tá? E essa polpa, ela se conecta ao ligamento periodontal através dos forames apicais e forames laterais. Então, a gente sabe que a polpa está contida aí nessas paredes dentinárias que são inexpansíveis. Então, sempre que a polpa estiver sob ameaça, vai ser muito difícil dela se regenerar, digamos assim, porque tem pouca circulação colateral ou ausência de circulação colateral. E a maneira dela se comunicar com o meio externo, digamos assim, é via forame, que é um buraquinho muito pequeno, né? Por onde ela vai se conectar com o ligamento e com o meio externo do dente. Então, a gente sabe aí um pouquinho de embriologia, não é tanto endodontia, mas só para que vocês fiquem ligados, que o dente ele varia de dois tecidos embrionários, o ectoderma, que vai dar origem a tecidos como o esmalte, e o ectomesênquima, que deriva da crista neural, vai dar origem a dentina, a polpa e tecidos periodontais. O início da formação do dente é a partir da 6ª semana de vida embrionária, ou vida intrauterina. Isso aí já caiu na aeronáutica, tá, pessoal? Na prova do especialista. Aí ele passa por algumas etapas de formação. Então, a primeira etapa se chama espessamento, que é onde forma a lâmina dentária. E está associada também à formação dos processos maxilares e mandibulares. A segunda etapa, ela está dividida, por sua vez, em 3 processos, ou 3 estágios sequenciais aí que vocês já devem estar carecas de saber. Porque vocês veem isso na patologia, vocês veem isso na pediatria, né? Então, essa segunda etapa se divide em botão ou broto, que é o primeiro estágiozinho, capuz e campânula ou sino, tá? Tem aluno que me manda pergunta assim, mas eu vi numa questão lá que tinha casquete também. A edição de 2004 do Lopes e Siqueira, ele incluía casquete, mas eu não vou nem falar porque não entra, né? Então, não vou confundir a cabeça de vocês. Saibam essas, botão, capuz e campânula. O tecido que está localizado dentro dessa invaginação, que a gente vai mostrar numa imagenzinha ali, é a papila dentária, que futuramente vai dar origem à polpa e dentina. Durante esse último estágio de campânula, as células mais interiores, né, da camada interior do órgão do esmalte, elas se diferenciam em ameloblastos, que segundo a nomenclatura aqui, são células precursoras do esmalte, né? Então aqui, botão, aquelas célulazinhas que a gente estava falando são as que ficam aqui, tá? Segunda, capuz e, por último, campânula. Então, esses estágios sequenciais da formação. Depois, então, de formar os ameloblastos, as células da camada exterior da papila dentária vão se diferenciar em odontoblastos. Aí sim, odontoblasto nos interessa muito em endodontia. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Eles vão iniciar a deposição da matriz dentinária. A formação radicular, e aí está em vermelho, pessoal, porque cai muito. Prova do exército, prova militar, adora esses conceitos fáceis de colocar em prova, que é só decorar. A formação radicular inicia quando células do epitélio interno e externo do esmalte, eles convergem formando a estrutura que a gente chama de alça cervical. O que é a alça cervical? É o local aonde demarca o término anatômico da coroa e o início da raiz. Então, é onde termina a coroa e começa a raiz. Já caiu. O que marca a alça cervical? Término, coroa, início, raiz. A fusão epitelial vai originar a bainha epitelial de Hertwig,
qual é a função dessa bainha epitelial de Hertog? Já caiu também 1 milhão de vezes. Orientar e iniciar a formação radicular. Temos também uma camada hialina de Hopwell-Smith. Então, já fala aqui no nome, ó. Hialina, ela secreta um material hialino que vai fazer a união do cemento na dentina. Já caiu 1 milhão de vezes. Como é o nome da camada que secreta o material hialino que faz a união do cemento à dentina? Camada hialina de Hopwell-Smith. Os tecidos periodontais, eles vão ser originários do ectomesênquima, que nem a gente falou ali alguns slides antes. Vai envolver o órgão do esmalte e a papila dentária, e essa estrutura toda vai formar o folículo ou saco dentário. Essas células mais internas do saco vão se diferenciar nos cementoblastos e as mais externas nos osteoblastos. Então, cementoblasto vai dar origem a cemento, osteoblasto ao tecido ósseo. Sempre que vocês virem aqui o finalzinho da palavra escrito blasto, são células precursoras, são células que vão dar origem a um tipo de célula. Então, o que vier antes disso vai ser a célula que ela vai originar. Algumas células da porção central do folículo, elas são capazes de se diferenciar em fibroblastos. Então, grave, odontoblastos e fibroblastos, que são células muito importantes, componentes do complexo dentino-pulpar. Essas células produzem feixes de colágeno e isso aqui vale mais para quem é periodontista, né? Esses feixes vão ser incorporados ao cemento em formação e formar as famosas fibras de Charpey. Então, agora, entrando mais no que nos interessa, pessoal, os componentes, né, a embriologia do complexo dentino-pulpar. Então, vamos começar com a dentina. Dentina é formada 70% por um material inorgânico, 10% de água e 20% de uma matriz orgânica, sendo que a maioria dessa matriz, né, é colágeno e dentro do tipo de colágeno, o tipo 1 é mais abundante, mas tem também colágeno tipo 3. Tipos de dentina, tá em super colorido, quase um arco-íris aí, porque é muito importante, cai bastante e é facinho de decorar. Dentina do manto é a primeira dentina, ou a dentina mais antiga, dentina primordial, primeira dentina a ser formada. Dentina primária é uma dentina depositada durante toda a formação fisiológica do dente. Ela é responsável pela maior massa dentinária. Então, responsável pela maior quantidade de dentina é a dentina primária. Dentina secundária também é fisiológica, então a do manto, a primária e secundária são dentinas fisiológicas, tá? Só que a secundária, ela é depositada após a raiz estar completamente formada e o ápice ter alcançado um estágio final de formação. Então, ela só é formada, né, completamente formada, depois que essa raiz completou e o ápice alcançou o seu estágio final de formação. Já a terciária, ela não é fisiológica, diferente das outras, porque ela é produzida em resposta a um estímulo. E esses estímulos quase sempre são injúrias, né, que o tecido sofreu, cárie, trauma, enfim. Então, ela pode ser do tipo reacional, quando for produzida pelos odontoblastos existentes, ou ela é do tipo reparadora, quando ela é produzida por odontoblastos recém-diferenciados. Então, se o odontoblasto está ali e ele ajudou a produzir uma dentina em resposta a um estímulo, ela vai ser do tipo reacional. Se o odontoblasto teve que se diferenciar para produzir aquela dentina em resposta ao estímulo, ela vai ser do tipo reparadora. E ela é depositada diretamente no local da injúria, tá? Então, aonde tiver a cárie, por exemplo, uma cárie no molar inferior, ela não tomou conta de toda a superfície oclusal, ela ficou mais restrita à mesial da superfície oclusal. A dentina terciária, ela vai ser depositada imediatamente abaixo da mesial. Vocês não vão ver dentina terciária na distal do dente, porque ela é depositada diretamente no local da injúria. Temos também uma camada muito importante, pessoal, que cai bastante em prova, pré-dentina. A pré-dentina, ao contrário da dentina, ela é não mineralizada. E ela tem uma estreita zona de 10 a 40 micrômetros. Preciso saber esse valor? Sim, já caiu várias vezes. E ela é localizada entre a camada odontoblástica, que a gente vai mostrar em um cortezinho histológico,
E a dentina mineralizada, ela serve como uma proteção contra a reabsorção dessas duas camadas, zona odontoblástica e dentina. Temos também um tipo de dentina que a gente chama de esclerosada. Essa dentina esclerótica, ela causa obliteração dos túbulos, né? Pelo aumento da deposição de dentina intratubular, ou seja, fecha o túbulo de dentro para fora. A dentina que está intratubular, ela vai fazer essa obliteração. Ou pelo aumento da deposição de hidroxiapatita, que é um dos componentes. Tá, pessoal? E eu chamo a atenção aqui que no Lopes e Siqueira, ele traz como sinônimo dentina intratubular, aquela que está dentro do túbulo, ele chama também de dentina peritubular. Para ele é a mesma coisa. E a intratubular, ela é uma dentina mais calcificada do que a intertubular. Então, intertubular é aquela dentina que fica entre os túbulos, tá? Fora do túbulo, entre um túbulo e outro. A dentina intertubular vai ter maior massa. Então, chama atenção para essas duas questões aí que ele fala no livro dele. Então, já que a gente está falando de túbulo dentinário, vamos lá. Os túbulos, eles se estendem por toda a espessura da dentina e eles têm o seu maior diâmetro voltados para a polpa, e esse diâmetro, então, é de 2,5 micrômetros e menor próximo ao esmalte e cemento. Aí ele vai ser 0,9 micrômetros. O que isso me indica? Que próximo da polpa a permeabilidade é maior, porque o túbulo é maior em diâmetro e também ele é maior em número, em densidade, do que na periferia. Quando eu falo periferia, é voltado para esmalte e cemento, então não é para o centro do dente, para fora. Lá a densidade de túbulos é menor e o túbulo em si, ele é menorzinho o seu diâmetro. Então vamos lá, números, porque essas provas militares amam números. Essa densidade de túbulos, ela é maior junto à polpa, como a gente já falou, sendo então em número de 65 mil túbulos, versus 15 mil túbulos nessa junção amelo-dentinária, né? Que é essa junção esmalte-cemento. Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui, ó. Isso aqui que eu estava tentando explicar para vocês. Próximo da polpa, aqui, vocês concordam comigo que aqui está mais próximo da polpa do que aqui, né? Então, aqui, mais próximo da polpa, olha o tamanho do túbulo e a quantidade, a densidade, vários, né? Lá na periferia, na junção cemento-esmalte, a gente tem uma densidade menor número e menor diâmetro, tá? Então, próximo da polpa, aumenta a permeabilidade, aumenta o fluido dentinário, né? E na junção, mais nas suas extremidades, essa permeabilidade é menor. Isso tem a ver principalmente com o quê, pessoal? Defesa, né? Porque na extremidade, o túbulo sendo menor e com menor densidade não deixa os invasores externos, os agressores, penetrarem com tanta facilidade. E lá para dentro, onde eu preciso ter capilaridade, onde eu preciso dar vazão para minha polpa, que está presa naquela dentina inexpansível, aí eu tenho maior número de túbulos e maior diâmetro, certo? Então, falamos de dentina, falamos de túbulos, vamos para o nosso tecido mais importante aí desse complexo, que é a polpa. A polpa tem funções formativa, sensitiva, nutritiva e defensiva. Então, antigamente, os livros diziam a principal função da polpa é formação. Agora, Lopes e Siqueira e Cohen citam todas como sendo igualmente importantes, tá? Formação, porque a polpa consegue aí formar continuamente dentina, né? Sensitiva, porque ela tem as fibras que a gente vai falar, do tipo A, do tipo C. Nutritiva, porque ela que fornece, né, os nutrientes necessários, a circulação sanguínea para o nosso complexo dentino-pulpar. E defensiva, porque ela consegue também se defender e reparar, né? A composição da polpa. Qual é a nossa célula mais importante, mais característica? Se eu tivesse que definir uma que define a polpa. Odontoblasto, tá? Ela é a mais especializada, digamos assim. E esses odontoblastos, eles estão organizados numa camada única. Então, o que significa? Vai ter uma imagenzinha ali de um corte histológico, mas vocês vão ver que o odontoblasto, ele não está assim, ó, como os túbulos que a gente viu. O odontoblasto, ele está
empaliçada numa camada única. Eles são bem organizadinhos. Eu digo que os odontoblastos, eles são militares, porque eles estão um atrás do outro, tá? É a célula mais característica. E esses um atrás do outro, eles formam uma camada, que é a camada odontoblástica. Temos também, além dos odontoblastos, fibroblastos, que são as células mais abundantes. Então, aí eu chamo a atenção, pessoal. As questões adoram trocar o odontoblasto com o fibroblasto. Então, fibroblasto são as células em maior número, tá? E elas não são tão, assim, digamos, especializadas quanto o odontoblasto, mas elas têm uma função muito importante, que é arquitetônica, né? Elas produzem fibras colágenas, então elas mantêm a estrutura da polpa, né? Enquanto que uma é super especializada, a outra é o pedreiro, é o que mantém a coisa em pé, tá bom? Tem também, além de fibroblastos, células tronco mesenquimais indiferenciadas. O que são células tronco, pessoal? São células que têm potencial de formar outros tipos de célula. Aí vai ter tronco que vai formar só uma linhagem de células, só um tipo de células, que são as multipotentes, e outros que são capazes de formar células de qualquer camada, que são as pluripotentes. Tá? Isso aí é mais para o especialista que está lá no COE. Temos também células de defesa. Então, a polpa tem capacidade defensiva porque ela contém essas células. Macrófagos, células dendríticas, já caiu 50 mil vezes no exército. Células dendríticas. Teve um ano, gente, que eu fiz a prova e caiu 2 perguntas iguais. E a idiota que eu consegui marcar uma certa e a outra errada. E a resposta era dendríticas, tá? Então, importante. E tem também linfócitos. Isso aqui forma um complexo de defesa da polpa. Para segurar toda essa estrutura aí, tem matriz extracelular, que, digamos, é como se fosse uma gelatina, assim, que mantém tudo unido. E essa matriz é produzida pelos fibroblastos e consiste de proteínas colagenosas e não colagenosas. Aí tem os nomes aí, que são as colagenosas, colágenos tipo 1 e 3, e não colagenosas, laminina, fibronectina, tenacina e proteoglicanas. Pessoal, se eu tivesse que escolher aí um conteúdo mais importante em relação à polpa, de tanto que cai, tá? Não que eu ache o mais interessante, mas é o que mais cai, porque é só decorar. Zonas da polpa, cai sempre. A polpa é dividida em camadas, e essas camadas, cada camadinha dela tem um nome. A gente vai ver aqui num cortezinho histológico depois, direcionando. Então, vamos pensar aqui na nossa cabeça, num corte de fora para dentro da polpa, da camada mais externa para a camada mais central, para o feixe vascular nervoso lá no meio. Primeiro, camada odontoblástica, essa daqui, tá? Das célulazinhas lá, que elas, digamos, são soldadinhos que ficam um atrás do outro lá, esperando para defender. Depois, a camada subodontoblastica, fácil de decorar. Odontoblástica, embaixo dela, subodontoblastica. Ela tem um sinônimo. Zona livre de células ou zona de Weil, que contém um plexo nervoso de Raschkow, tá? Então, camada odontoblástica, zona livre de células, zona de Weil ou zona pobre em células, tudo é sinônimo. Depois vai vir uma zona rica em células, que contém odontoblastos, contém fibroblastos, contém células de defesa, contém grandes feixes e vasos, tá? E, por último, tem a polpa propriamente dita, que contém os maiores feixes e vasos nervosos, que é a zona central. Então, para a gente entender, a gente tem aqui. O que é isso aqui? Conforme o meu desenho maravilhoso ali, o que é isso aqui? Camada odontoblástica, que é aquela uma atrás da outra. Antes disso, né, a gente vai ter a dentina, a pré-dentina, que é não mineralizada, separa a dentina da camada odontoblástica, a gente já viu isso. E aí chegamos na camada odontoblástica. Depois da camada odontoblástica, zona livre de células. Vocês conseguem enxergar nesse cortezinho aqui que não tem esses pontinhos aqui nessa zona? Então, porque ela é livre de células. Depois a gente vai ter uma zona rica. Olha, vocês veem alguns vasos, né? E algumas células. Aqui no meio, no miolo, digamos assim, da polpa, é a polpa propriamente dita ou zona central, tá? Inervação da polpa. Embora ela esteja contida nessa camada de dentina e seja uma camada bem apertada, digamos assim, né, bem pequena,
passam muitos nervos dentro dessa estrutura. Olha só, aproximadamente de 100 a 2.000 nervos penetram em um único dente. Então, 80% desses nervos são amielinizados e 20% mielinizados. Desses nervos aí, dessa inervação, melhor dizendo, a gente precisa saber que ela é do tipo sensorial e autônoma. Sensorial deriva dos ramos do trigêmeo e autônoma das fibras nervosas simpáticas. E quais são as principais fibras que a gente tem na nossa polpa? A gente tem fibras do tipo A delta, fibras do tipo A beta e fibras do tipo C. O que a gente vai se prender mais? As fibras do tipo A delta e do tipo C. Por quê? As fibras do tipo A beta, elas existem. Na edição do Lopes e Siqueira, ele dizia assim, com função desconhecida no tecido pulpar, A beta, tá? Lá no Cohen, ele já, no capítulo 12, que é de embriologia, ele já dá uma função para ela. Ele já diz que elas não têm a ver com sensação de dor, mas sim choque e vibração, tá? Então, um livro diz que a função é desconhecida e o autor americano ele vai um pouquinho além e ele descreve uma função aí para essas fibras. Então, aqui, as A beta são mielinizadas, rápida velocidade, função desconhecida, conforme eu falei, Lopes e Siqueira. Já as A delta, e são as que mais caem em prova, A delta e tipo C, elas são mielinizadas. O que é mielina? É uma camada externa que vai revestir essa fibra, que vai dar algumas características, por exemplo, velocidade, tá? Então, a delta tem mielina, rápida velocidade de condução e baixo limiar de excitabilidade. O que é baixo limiar de excitabilidade? Que com pouquinho estímulo elas já respondem, tá? Diferente das fibras do tipo C que a gente já vai falar. Então, as do tipo A delta mediam dor aguda, porque esse estímulo pequeno ela dispara. E transitória, que é muito característica da sensibilidade dentinária. Então, sempre que falar que tomou uma água gelada e deu tipo uma ferroada no dente, ou colocou o arzinho e o paciente sentiu, fibra A delta, movimento do túbulo dentinário, né? Movimento do fluido no túbulo dentinário. Já as do tipo C, elas são amielínicas, não tem essa camada de mielina. Então, elas têm uma velocidade de condução lenta, elas são fibras de condução lenta. E alto limiar de excitabilidade. Então, não adianta eu fazer um pequeno estímulo que elas não vão responder. Elas vão responder só com grande estímulo. Então, a dor ela é lenta, excruciante, difusa, característica do quê? Pulpite e reversível. Então, eu fiz um quadrinho aqui, pessoal, que esse quadrinho tem no livro do Lopes e Siqueira, que ele correlaciona aqui o tipo de fibra com sua função, diâmetro e velocidade. Observem que aquelas que são mielinizadas, elas têm maior o quê? Diâmetro e velocidade, né? Porque conta a camada de mielina que elas têm em volta e a velocidade de condução delas é maior. Por exemplo, olha a delta. Seu diâmetro é de 1 a 5 micrômetros, né? Olha tipo C, não tem mielina, então o diâmetro é menor. Mas, por sua vez, a velocidade também é menor, tá? Atenção, eu coloquei aí que isso daí está lá no capítulo de complexo dentino pulpar e embriologia e caiu na prova da Marinha de 2017, do ano que eu passei. Só que não caiu na prova do especialista, caiu na prova do clínico geral, nas questões gerais de odontologia. E é uma questão difícil, né? Então, vocês têm que não tem que saber responder só questões de clínico, tem que saber responder as questões do especialista também. A pressão tecidual na polpa normal, ela é de 6 a 11 milímetros de mercúrio, tá? Então, se eu tivesse lá como medir a pressão na minha polpa, sadia, normal, esse seria o valor. A polpa, ela não contém o suprimento sanguíneo colateral, aquilo que eu falei. Por isso que ela é difícil da polpa conseguir se regenerar, digamos assim, porque o suprimento sanguíneo dela, colateral ou lateral, praticamente não existe, né? E o fluxo sanguíneo do tecido pulpar é 40 a 50 ml por minuto. Então, é bastante para uma estruturinha tão pequena. E como que o complexo dentino pulpar reage à cárie? Reduzindo a sua permeabilidade, formando dentina terciária
e através de uma resposta imune. Todas essas reações aqui, elas podem acontecer de forma simultânea e sempre proporcional à agressão. Reduzindo a permeabilidade, então, a dentina se torna ainda menos permeável por meio do aumento do fluxo de fluidos para o exterior, indução de revestimento dos túbulos e deposição de dentina esclerosada. Para formar a dentina terciária, então, é aquelas que a gente já conversou, reacional e reparadora. Reacional produzida por odontoblastos primários que sobreviveram, já estão ali, e a reparadora por células semelhantes aos odontoblastos que recém se diferenciaram. E, através de resposta imune também, o complexo dentino-pulpar tenta reagir, né? Os odontoblastos podem reconhecer produtos bacterianos e liberar moléculas pró-inflamatórias que recrutam células dendríticas, são aquelas de defesa, para a região afetada. Então, tem uma distância que a gente considera, digamos assim, interessante que se mantenha. 0,5 milímetros de dentina já é suficiente para defender a polpa. Qual é a distância crítica? A partir daquilo ali, ferrou. 0,2, 0,25, né? Então, a partir daquilo ali, ferrou. A polpa está muito correndo perigo. Mas 0,5 já é uma distância legal, tá? Para a polpa conseguir se defender. Então, pessoal, agora que vocês já sabem tudo de complexo dentino-pulpar, nós vamos responder algumas questõezinhas. Vamos lá. Marinha 2017. De acordo com Cohen, como é denominada em dentes permanentes a dentina mais antiga? Eu poderia parar aí. Dentina mais antiga, a primeira a ser formada, a primordial, a mais velha, enfim. Qual é? Dentina do manto. Isso aí. Exército. Segundo Lopes, em 2010, das zonas da polpa que contém o plexo capilar subodontoblástico. Lembrem dos sinônimos. Plexo subodontoblástico ou zona pobre em células. Isso aí. Segundo Hélio Lopes, a respeito das camadas da polpa. São 4. O meu celular também fala às vezes comigo, já guardei ele. Quando eu falo ok, o celular liga o assistente e fica falando. Aí eu já guardei ele ali para ele não ouvir. Letra A. Quais são as primeiras camadas aí? A gente vai começar sempre com a camada. É a ameloblástica ou é a odontoblástica? Odontoblástica. Depois, subodontoblástico, pobre em células. Depois, rica em células e região central. Então, assim, facinho, né, pessoal? Isso aí não dá para errar. Segundo Lopes, os túbulos dentinários percorrem toda a extensão da dentina, desde a junção dentino-pulpar. Os túbulos são mais numerosos na junção dentino-pulpar, atingindo um valor numérico de... Aqui eu vou pegar vocês. A gente viu ali que era 65 mil, mas tem um capítulo dentro da mesma edição do Lopes que ele fala 45. Então, por isso eu coloquei essa questão. Existem capítulos dentro do mesmo livro, porque foram escritos por autores diferentes, que eles divergem em relação a alguns assuntos. Então, se tivesse aqui 65 mil, ia ter 2 respostas e a questão teria que ser anulada. Como só tinha 45 mil, que ele também considera como verdade, a gente vai marcar essa. Então, chamem a atenção aí na apostila de vocês. Qual das alternativas a seguir apresenta informações corretas sobre vias de infecção? O último assunto que a gente acabou de ver. Vamos lá, ele quer a informação correta. Os túbulos dentinários expostos se apresentam como uma potencial via de acesso a bactérias no interior do sistema de canais. Em dentes vitais, por que essa alternativa está errada? Sempre que o dente for vital, ele vai ter o seu complexo imune, ele vai ter uma forma de defesa, desde que a polpa se mantenha vital. Os túbulos dentinários são, sim, vias de acesso às bactérias. Mas aí, se eles estiverem expostos, essa via aumenta, mas se o dente estiver vital, ele se defende. Tiver aquela espessurinha de dentina, lembra que a gente falou? E o nosso complexo imune, anticorpos, ele vai dar um jeito de se defender. A partir do momento que ele sofre a invasão bacteriana, que futuramente vai evoluir para uma necrose pulpar, aí sim, aí os túbulos expostos são uma via franca de acesso às bactérias, tá? O diâmetro dos túbulos é inteiramente compatível com aquele da maior parte das bactérias na cavidade oral. Por que essa daí é a nossa resposta correta? Anotem aí, pessoal. A gente falou,
O diâmetro do túbulo voltado para a polpa era quanto? 2,5, não era? Micrômetros, né? O diâmetro do túbulo voltado lá para a junção amelo-dentinário? 0,9. E qual seria, então, o diâmetro das minhas bactérias? Ele varia de 0,2 a 0,7. Então, isso significa que a maior bactéria, ela cabe dentro do menor túbulo dentinário. Tá? Então, se a maior bactéria, que tem um diâmetro de 0,7, ela cabe dentro do menor túbulo, que tem um diâmetro de 0,9, significa que o diâmetro dos túbulos ele é inteiramente compatível com o da maioria das bactérias, certo? Os túbulos dentinários são mais numerosos na junção amelo-dentinária e amelo-sementária, o que facilita que as bactérias alcancem o tecido pulpar. Ao contrário, eles são menos numerosos nessas junções, não é? O número reduzido de anticorpos e componentes do sistema complemento presentes no fluido dentinário favorece a disseminação bacteriana? Número reduzido de anticorpos e componentes no fluido dentinário. O fluido dentinário é o lugar onde mais tem anticorpos e componentes do sistema complemento. Então, não é um número reduzido e isso aqui não favorece a disseminação bacteriana. Pelo contrário, ajuda a impedir, tá? Então, eu sempre digo, pessoal, é muito importante a gente saber marcar o X na questão, mas a gente tem que saber por que as outras estão erradas, porque no próximo concurso ele vai pegar essa alternativa aqui e vai botar numa questão. E eu preciso saber por que ela está errada. Então, sempre que vocês fizerem uma questão, vão atrás na literatura para ver. Dificilmente eu vou chegar aqui e explicar uma coisa para vocês que eu não tenha visto as outras, para saber explicar por que as outras estão erradas. Vamos lá. Quanto tempo deu, David? Temos 8 minutos? Então, acho que eu vou iniciar e aí a gente dá um intervalinho, porque a gente começou um pouquinho atrasado, né? Esse conteúdo, pessoal, patologia pulpar e perirradicular, é um conteúdo muito queridinho das provas de tribunal, prefeitura, EBSER. E nas provas militares, ele já é um conteúdo que está um pouco batido, sabe? Porque eles colocam um caso clínico e pedem um diagnóstico, né? O diagnóstico provável. Então, assim, para quem é endodontista, é um conteúdo fácil. Então, eles começaram a pegar em outros detalhes que a gente vai falar aqui. As fibras, eu vou rapidamente passar por elas, porque a gente já viu, né? A gente já viu que as do tipo A delta são essas fibras mielinizadas, responsáveis pela dor de origem dentinária, pelo movimento do fluido dentinário dentro do tubo. Elas são localizadas na periferia da polpa, elas não estão lá na zona central, lá no meião, elas estão na periferia. São fibras sensitivas, constituídas pelos aferentes sensoriais do trigêmeo. Se é uma fibra sensitiva, qual que é a função? Transmitidor, tá? Elas têm uma condução rápida em função da presença da mielina, 6 a 30 metros por segundo. E o seu limiar de estimulação é baixo, como a gente já falou. Elas produzem uma dor provocada, aguda, pulsátil, momentânea. Aquela dor muito característica da hipersensibilidade dentinária. Se a gente remover o estímulo que está causando essa dor, ela vai cessar, sem maiores danos, né? O Cohen, no livro dele, ele fala ali, o Hargreaves, que elas são as últimas fibras a aparecerem no desenvolvimento da polpa dental. E elas são mais numerosas na polpa coronária do que na radicular. As do tipo C não têm mielina, são mais profundas na polpa. E a característica da sua dor não é aquela dor aguda, é o contrário, uma dor latejante, excruciante, difusa. Às vezes o paciente não consegue determinar qual é o dente que está doendo. Elas pertencem também ao sistema autônomo, então fibra sensorial, e também pertence ao sistema autônomo. Elas possuem uma condução lenta de estimulação, 0,5 a 2 metros por segundo. Seu limiar de estimulação é alto e elas são mais resistentes à necrose tecidual ou hipóxia. O que quer dizer isso? Vou fazer lá o tratamento do meu incisivo central superior, só que está necrosado, não vou anestesiar o paciente. Lá pela metade do tratamento, quando eu insiro a lima lá no terço médio, digamos assim, lá pela metade do tratamento não, quando eu insiro a lima no terço médio, o paciente sente, porque sobrou fibra do tipo C lá. Necrosou o tecido, mas ela é mais resistente à necrose tecidual e hipóxia. Então, às vezes, ele tem um choquezinho de dor, mesmo a polpa estando necrosada
pela presença de fibras tipo C. Claro? Nas fibras A delta, por que tem uma parte falando assim, teoria hidrodinâmica do movimento do fluido deitado nos tubos? Aí eu não entendi bem o que é as fibras A delta. Tá, a colega, para quem está em casa e não escutou a pergunta da colega, vou voltar aqui, ó. Na apostila vai estar escrito, ó, fibras tipo A delta e aqui, entre parênteses, movimento, tá? Elas respondem de forma rápida, fugaz, pelo movimento do fluido dentinário dentro do túbulo. Por exemplo, quando eu coloco um gelinho ou spray geladinho, aquele que a gente faz o teste de sensibilidade, elas respondem rápido, porque o frio, digamos assim, tem até uma imagem no livro do Cohen, que é como se o frio fosse capaz de puxar aquele fluido para a zona mais externa, onde eu apliquei o frio, e aí esse movimento do fluido dentinário dentro do túbulo é o que provoca a dor aguda dessa fibra do tipo A, entendeu? Então, ele estava lá paradinho, o fluido, aí eu apliquei o frio, eu, digamos, puxei ele se movimentou. E esse estímulo do movimento do fluido dentro do túbulo é o que gera essa dor aguda, fugaz, momentânea, tá? Então, mais agora em relação à patologia pulpar e perirradicular. Elas são de natureza inflamatória e a sua etiologia, na maioria, infecciosa, né? O Cohen fala que a polpa é um ambiente inflexível, que tem essa escassez de circulação colateral, e isso aí complica muito a sua regeneração. Então, favorece a disseminação dos micro-organismos, caso eles consigam invadir uma polpa necrosada, por exemplo. E a intensidade da resposta inflamatória varia conforme tipo de agressão e também a intensidade. As agressões à polpa e ao ligamento, elas podem ser de várias origens. Então, física, se ela for um estímulo térmico ou mecânico. Química, por exemplo, sistema adesivo, material forrador, resina composta. Ou biológica. Da biológica eu destaco o quê? Micro-organismo, cárie, tá? O maior agressor da polpa. Os micro-organismos são essenciais para o desenvolvimento e perpetuação das patologias. Então, assim, dificilmente eu vou ter uma patologia perirradicular se eu não tiver perpetuação do micro-organismo que entrou, digamos, em função de uma cárie que tinha na coroa, aí ele colonizou o tecido pulpar, se tornou necrótico. Ele não vai se instalar lá no periápice de forma instantânea, ele vai ter que colonizar esse tecido, a gente vai falar lá na aula de micro. Atingir diversos terços, atingir o número necessário, se adaptar ao meio, para que aí ele consiga acesso aos tecidos perirradiculares, tá? Isso é mais para a aula de microbiologia. Mas, além dessa agressão, a gente tem também um sistema de defesa, né? Essas defesas que o nosso organismo tem contra a infecção. Essa resposta imune contra as bactérias, elas podem ser de dois tipos, uma imunidade inata e uma adaptativa. Sempre que falar inata, tenham em mente primeira linha de defesa, mais rústica, é o pronto emprego, né? A bactéria entrou, ela vai agir. E adaptativa não, ela é uma resposta um pouco mais sofisticada, que envolve aí antígeno, combate à infecção. Então vamos lá, imunidade inata, ela atua imediatamente após a invasão bacteriana. Ela ativa o sistema complemento, que é um sistema presente para a defesa, e a via ativada é via da alternativa ou via da lectina. A ativação desse sistema complemento de defesa gera alguns subprodutos, e esses subprodutos são positivos para a defesa, que é opsonização. O que é opsonizar? É facilitar a fagocitose. Fagocitose é englobar a bactéria e digerir. Então, a opsonização é uma fagocitose melhorada. Formação do complexo de ataque, a membrana de Lise, a célula bacteriana, corrijam aí, acho que está lisa, foi o corretor, Lise. E estimulação da resposta inflamatória, porque a resposta inflamatória é um mecanismo de defesa. Apesar de ela agredir o nosso organismo, ela é um meio de defesa. Para fechar esse bloco, vamos falar rapidamente da imunidade adaptativa. Essa aqui, que é mais sofisticada, ela só vai se desenvolver quando as células de defesa inata, aquela mais rudimentar, forem debeladas pelo micro-organismo, né? Então, ela só é ativada caso a outra não consiga dar conta. Nesse caso aqui, imunidade adaptativa, a gente desenvolve
células de memória, que são muito importantes para o reconhecimento bacteriano. Essa imunidade adaptativa se divide em humoral e celular. Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta para explicar os dois sub-ramos da imunidade adaptativa. Tome uma aguinha ali, vá no banheiro.